Imediatamente, percebi aquela massa escura erguendo a cabeça rápido, parecendo que estava olhando para mim. Vi nesse momento, aquilo se levantar e grudar na parede como um vulto, já saindo por baixo da porta dos fundos da casa, tudo isso em questão de um segundo. Estava em mais uma das tantas viagens de final de semana que eu fazia para o sítio, e assim como as outras, nessa tiveram acontecimentos sobrenaturais realmente assustadores, com uma comprovação de que tudo que eu presenciei era real. Nessa viagem, escolhemos dormir na casa das beliches, onde uma coisa sinistra viria a acontecer. Naquele dia mais cedo, todos estavam se divertindo, assim como eu, seguindo nosso dia normalmente, tanto na piscina, quanto jogando futebol, ou fazendo outras coisas. O dia passou e já era noite. Era uma noite fria, preferimos ficar jogando sinuca e conversando, ninguém estava muito afim de correr ou alguma outra brincadeira que precisasse fazer esforço físico. Eu estava mais quieto, estava sentindo uma dor de cabeça bem forte, não estava muito afim de interagir. Para falar a verdade, minha vontade era deitar para dormir e ver se passava logo, mas não estávamos em um lugar qualquer, ninguém gostava de ficar sozinho naquele sítio durante a noite. Minha mãe, sabendo disso, chamou a minha irmã e as duas foram comigo, para eu não ficar sozinho enquanto não dormia, e elas faziam companhia uma para a outra. Depois de algum tempo, a dor de cabeça começou a aliviar, e o sono começou a chegar, até que eu dormi. Algum tempo depois, eu acordei. Estava tudo escuro, nenhuma luz na casa da beliche estava acesa, então estava difícil enxergar até o chão, e começou a me dar um medo enorme até de me mexer. Eu estava com uma impressão de que tinha mais alguém ali comigo, os arrepios estavam vindo com tudo, junto daquela impressão de que alguém estava me observando. Tentei fechar os olhos novamente e dormir, mas a sensação que eu tinha, era de que seja lá o que estivesse ali, estava esperando exatamente por isso. Fiquei acordado olhando para o teto, sem coragem de sair do lugar, e então, comecei a ouvir uma voz vindo do outro lado do quarto. Olhei imediatamente, forçando a vista para tentar ver quem era, mas foi aí que o susto veio. Pareceu ter alguém sentado na beliche, olhando para baixo, pelo menos, foi a impressão que me deu, era uma massa escura curvada, apoiada na ponta da cama. Me arrepiei completamente, de fato tinha algo ali, e estava falando comigo. Não dava para entender tudo muito bem, mas ouvi repetidas vezes aquilo dizendo que não queria ir embora. Para falar a verdade, ainda tenho dúvida se era comigo mesmo que ele estava falando. Aquela situação era muito estranha. Por algum motivo, eu parei de sentir medo, e me sentei na cama, perguntando o que ele queria. Imediatamente, percebi aquela massa escura erguendo a cabeça rápido, parecendo que estava olhando para mim. Vi nesse momento, aquilo se levantar e grudar na parede como um vulto, já saindo por baixo da porta dos fundos da casa, tudo isso em questão de um segundo. Agora o medo tinha aparecido novamente, e eu aproveitei que o tal vulto foi embora, e saí de casa correndo. Minha mãe percebeu a minha cara de espantado quando cheguei onde eles estavam, e me perguntou baixinho o que tinha acontecido. Contei para ela o que eu tinha acabado de presenciar, mas não tinha o que fazer, aquele lugar era assim, a qualquer momento, podíamos ir de encontro com o sobrenatural, e todos nós sabíamos disso. Não voltei a deitar até que todos fossem juntos. O que mais me assustou foi a maneira que aquele vulto saiu, foi sinistro. Ficamos pelo menos mais 1 ou 2 horas acordados, e então decidimos que era hora de dormir. Eu não conseguia pegar no sono, o tempo inteiro ficava olhando para aquela mesma beliche onde ele estava, dava a impressão que a qualquer olhada, ele apareceria de novo. Sem nem perceber, eu adormeci, e então aconteceu algo ainda mais estranho. Sonhei com aquela mesma cena de antes, eu estava deitado e não sabia que tinha mais alguém no quarto, e então, ouvi uma voz vindo do outro lado. Assim que olhei, vi um homem sentado na ponta da beliche, cabisbaixo, olhando para o chão. Ele se lamentava, dizia que não estava pronto para ir, que não era justo. Era um homem de meia estatura, cabelos loiros e uma cicatriz grande no braço que estava virado para o meu lado. No sonho, eu me levantei, perguntando se eu podia ajudar em algo. O homem me olhou espantado, levantou e saiu correndo, indo embora pela porta dos fundos da casa. Eu acordei tão assustado que meu irmão,
que estava dormindo na parte de cima da beliche, sentiu a cama mexer e acordou junto. Fiquei tão focado pensando no sonho que nem ouvi ele me chamar, fazendo com que ele me chamasse ainda mais alto. Todos acordaram, sem entender nada, e eu tive que explicar o que aconteceu. Falei o que havia acontecido antes naquela mesma noite e contei o sonho que tive, dando os detalhes daquela pessoa que estava no sonho. Minha mãe e meu tio visitavam o sítio antes mesmo de eu ter nascido, e os dois disseram que achavam que conheciam aquela pessoa, e poderia ser alguém que trabalhava lá antes de eu nascer. Acharam melhor todos voltarem a dormir, e falar com o dono do sítio pela manhã, e foi o que fizemos. Já de manhã, o dono do sítio confirmou, o que para mim, já estava quase certo, aquela pessoa que eu vi no meu sonho, batia exatamente com a descrição de um homem que trabalhou há algum tempo atrás lá no sítio, mas ele sofreu um infarto e faleceu na casa das beliches, justamente no quarto onde estávamos dormindo. Até a cicatriz no braço, o dono do sítio confirmou, e contou como aconteceu. Foi um tombo na beira da piscina, que era toda feita de pedras, ele acabou cortando feio o braço. Com isso, eu tive a confirmação do que eu tinha visto na noite anterior, realmente foi aquele homem, mas o que ele queria? Porque eu vi e depois sonhei com ele. Nunca soube a resposta para isso, e nunca mais vi, ou sonhei com aquela pessoa novamente.